Graças a Deus da igreja. Graças a paz, meu pastor. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Mais um dia nós estamos na casa do Senhor para louvar cada vez mais o seu santo nome, agradecê-lo, que nós precisamos cada vez mais estarmos reunidos na casa do Senhor, porque chegará, como a própria palavra diz, dias em que será difícil você estar na igreja. Essa semana a nossa diaconisa Melissa mandou para mim uma notícia de que estão querendo proibir, né, as igrejas, estão querendo proibir o evangelho, estão querendo proibir o cristianismo. E vai acontecer dias que nós vamos ter que, se conseguir, porque até as mídias são censuradas, eu não sei como nós vamos conseguir, mas provavelmente nós vamos ter que ser escondidos para poder falar do amor de Deus. Já está proibido, não sei se é no Rio de Janeiro ou em outro estado, mas já está proibido falar, fazer menção ao nome de Deus nos trens. Não pode antigamente fazer o culto. Não pode mais. Está proibido. Então está cada vez mais se apertando o cerco com relação a nós que somos pessoas que creem em Deus, amém? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Salmos. No livro de Salmos, no Salmo 1. Do 1 ao 3. Amém, igreja? Salmo 1, do 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Amém? Amém. Presta atenção. Deus nos diz que a pessoa, para ser feliz, precisa de poucas coisas. Não precisa muito. O que ele diz? Ele diz que nós não devemos seguir o conselho dos ímpios. O que é seguir os conselhos dos ímpios? São pessoas as quais muitas vezes estão na tua vida e não conseguem dar uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, uma palavra de incentivo. São pessoas negativas que trazem negatividade também para a tua vida. Tá? São conselhos que muitas vezes você vai fazer uma coisa certa também e elas começam a falar e te tira do teu foco e quer te levar para outro foco. Isso é seguir o conselho dos ímpios. Né? Ele diz, não imita a conduta dos pecadores. Porque na realidade hoje está muito fácil você seguir a conduta do pecado. Porque na realidade está de tal maneira. Por que o jovem pratica muitas coisas más? Porque ele quer ser seguidor daqueles que se sobressaem, querem ser iguais. Então ele quer fazer a mesma coisa. E nós não devemos seguir aquilo que os pecadores praticam. Eu, quando tinha 11 anos, eu tinha um amigo, inclusive ele era Raimundo também, nós éramos 3 Raimundos. Era eu, né, e o Raimundo Donato, e o Raimundo, o sobrenome dele era Raimundo Rola.
Era o sobrenome dele. Tá? Então éramos nós três. E ele fumava. E ele me deu um cigarro, não era maconha, não era droga não, era cigarro realmente, tabaco. E eu fui e comecei a fumar, e aquilo me levou a fumar. Por quê? Porque a turma que eu andava, toda ela fumava. Na minha época, tinha poucas pessoas que fumavam droga. Tinha poucas. E elas sabiam estar no seu lugar. Elas ficavam separadas. Tá? Mas, por que eu comecei? Porque exatamente eu queria acompanhar os meus amigos que faziam a mesma coisa. E não mudou. Assim também é o jovem. O jovem faz assim, ele vive querendo imitar o que os outros fazem. Mas a Bíblia diz que nós não devemos imitar a conduta dos pecadores. Então nós precisamos começar a pensar na nossa maneira de agir, na nossa maneira de ser. Tá certo? Porque eu me lembro que minha mãe dizia para mim assim: se eu pegar você fumando, tu vai engolir um cigarro aceso, com um cigarro aceso na mão. E aí, gente? Se ela fumava, é porque aquilo era bom, caramba. Não era assim? Vai. Minha irmã falava comigo, falava. Então, como é que ela tinha, desculpa a expressão, tinha moral de dizer para eu não fumar, se ela falar comigo que ia fazer engolir um cigarro aceso, se ela estar com o cigarro na mão? Tá? Então, preste atenção. Nós que somos cristãos, preste atenção você aí. Nós que somos cristãos e gostamos da nossa família, você vai dizer o seguinte: faça o que eu faço, porque o que eu faço é o certo. E faça o certo mesmo. Não comece a ensinar o seu filho a achar que o que você faz está errado, porque está errado realmente. Faça o certo, para que ele possa seguir. E o jovem, busque mais de Deus. Procure ler mais a Bíblia, a palavra do Senhor. Se envolva naquilo que Deus fala. Deus nos dá, muitas vezes, a direção, nós que não sabemos. E deixa eu fazer uma ressalva. A minha mãe tinha razão quando ela falava. Era ruim, ela sabia. E eu faço ideia, as pessoas que são viciadas em drogas, como deve ser difícil para largar. Porque para deixar de fumar tabaco, é difícil, gente. É muito difícil. Deixar de beber é difícil. Na realidade, os vícios são difíceis de se deixar. Então você precisa tentar ficar longe deles. Como a Bíblia diz, não imite a conduta, não siga o conselho. Vamos lá porque fulano está fazendo, ciclano está fazendo. Não faça não. Você vai se arrebentar. Você não vai se dar bem. Amém, igreja? Amém. Preste atenção que a gente que é um pouco mais velho, e eu sou bem mais, a gente já errou muito. Então a gente não quer que os jovens caiam nos mesmos erros. Infelizmente, a gente sabe que a gente fala e não é ouvido. E muitas vezes é ridicularizado. Mas, quando você pegar um pouquinho mais de idade, você vai ver que papai, mamãe, o mais velho tinha razão no que falar. Amém? Convido os presbíteros comigo. Vamos orar. Vamos falar com Deus. E você em casa, ensine o seu filho a fazer o certo, porque você faz o certo. Tá? Amém? Vamos falar com Deus. Olha para mim, quem tem uma causa muito importante essa semana para resolver? Quem tem? Muito importante. Tá. Você vai nesse momento pensar na sua causa. Tá? E você que tem uma causa que não é tão importante na que você resolver, pensa na sua causa. Tá? Quem quer uma porta de emprego aberta? E uma porta de trabalho? Quem crê que eu não quero? Trabalho é que é difícil. Não é? Certo?
Preste atenção, Deus vai abrir a porta para você trabalhar de emprego. Vai abrir. Tá? Amém? Vamos orar. Graças a Paz, igreja. Graças a Deus. Vamos fechar nossos olhos agora. Pai amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Primeiro, Pai, pedindo perdão por todos os nossos erros, Pai, os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te peço por cada um aqui, Pai, que esta semana, Pai, vai ter alguma coisa importante na sua vida. Porta de emprego, de trabalho, saúde. Abra as portas, Pai. Abra as portas do céu. Venha ser medido sobre todos nós, Pai. Não deixe ficar tímido na hora, meu Pai. Em nome de Jesus, você vai abençoar cada um do seu projeto que tem no seu coração, Pai. E tudo vai acontecer com a graça de Deus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amado Deus e eterno Pai, em concordância com o seu presbítero, Pai, eu peço agora, Pai, que esteja abrindo a porta, Pai. Que essa semana seja uma semana de surpresa para nós, porque essas bênçãos o Senhor já tinha planejado para cada um aqui no momento certo, Pai. Pai, coloque em tuas mãos porta de emprego, Pai. Pessoas que precisam de um bom emprego, Pai, ter um salário digno, Pai. Pai, abra as portas para essas pessoas também, Pai. Se é problema de saúde, Pai, que o Senhor esteja cuidando também. Venha o médico e os médicos, Pai. É o Senhor que vai dar a última palavra, Pai. Não é o homem, não, é o Senhor. E aquele que for disputar algum concurso tem que pensar logo assim, uma vaga já é minha, porque Deus me prometeu e vai me dar, porque assim diz a palavra de Deus. Aleluia. Diz, com fé e com bastante confiança, tu darás ordem, cara, aquele monte, saia dali e se jogue ao mar. Assim também está garantida a tua vitória. Declare, igreja, eu sou vitorioso em Cristo Jesus, e tudo aquilo que vem impedindo meu caminhar até agora, seja na vida profissional, emocional, financeiro, vai caindo agora por terra. Cai, inimigo, cai, que é para pisar na tua cabeça e podendo dar um passo a mais para cima, Pai. Obrigado pelo dia de hoje, Pai, assim eu te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Senhor, nosso Deus, nesse momento, Pai, eu quero, em nome de Jesus, unir a minha oração a dos teus servos, Pai. Queremos, Senhor, em nome de Cristo, te agradecer as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Nós reconhecemos, meu Deus, que o que nós temos vem de Ti. És Tu, Senhor, que tem cuidado da nossa vida. Tem cuidado, Senhor, do nosso deitar e do nosso levantar. Tens cuidado, Senhor, do nosso caminhar. És Tu, Senhor, que tem nos livrado do mal. Nos dado, Senhor, condições de andar segundo aquilo que Tu queres. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço. Olha o nosso lar, meu Deus. Coloque Teu anjo, Senhor, da paz, da proteção, da salvação, meu Deus. Ó Deus, eu não permito em Teu nome que o inimigo venha sobre a nossa vida, meu Deus. Porque muitas vezes nós não fazemos aquilo que Tu queres e nós nos deixamos, Senhor, a ser levado pela conduta, Senhor, dos pecadores, dos ímpios. Nós temos, Senhor, muitas vezes deixado que aquilo que eles falem venha entrar no nosso coração e desperte o desejo de fazer totalmente o contrário do que Tu queres, Pai. Mas eu te peço em nome de Jesus, Senhor, transforma a nossa mente, blinda, Senhor, a nossa mente com o Teu Santo Espírito, para que o nosso pensamento seja somente Te agradar, Pai. Fazer o que Tu queres, meu Deus. Ó Deus, que nós tenhamos a nossa vida despertada em Ti, que o nosso dia seja somente para Te agradar, meu Deus. Que nós saibamos, meu Deus, Te louvar em qualquer lugar, quer seja em casa, na rua, na condução, no trabalho, Senhor.
Ó Deus, que os nossos pensamentos sejam voltados para Ti. Não permita, Senhor, que os maus pensamentos venham fazer morada na nossa vida. Cuida, Senhor, dos meus irmãos que aqui se encontram. Tu conheces, Senhor, a necessidade de cada um. Tu sabes, Senhor, daquilo que eles precisam bem antes de nós te pedirmos, Deus. Então, Senhor, cuida da nossa vida, daquilo que nós temos, Pai. E que o Senhor possa nos abençoar. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Graça e paz, diaconia. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol se pôr. É como árvore plantada com ribeiros por terra, suas folhas não caem, e tudo que fizer vai dar certo. Eu vou buscar conselhos nos braços de Deus, eu vou achar descanso nos caminhos seus, me assentar em sua mesa e comer, até me fartar de sua glória. Prazer eu quero ter na lei que Deus me dá, pensar nela de dia até que o sol se dá. Como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, e tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. Aleluia, Deus. Glória ao Senhor, igreja. Glória a Deus. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol se pôr. É como árvore plantada com ribeiros por terra, suas folhas não caem, e tudo que fizer vai dar certo. Eu vou buscar conselhos nos braços de Deus, eu vou achar descanso nos caminhos seus, me assentar em sua mesa e comer, até me fartar de sua glória. Prazer eu quero ter na lei que Deus me dá, nela de dia até que o sol se dá. Como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, e tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. Buscar conselhos nos braços de Deus, achar descanso nos caminhos seus,
destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder, sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Osana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos, te celebramos, com ações de graça, danças e alegria, Deus convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder, sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Osana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos, te celebramos, com ações de graça, danças e alegria, Deus convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, Osana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos, te celebramos, com ações de graça, danças e alegria, Deus convém louvar-te. Aleluia, Osana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos, te celebramos, com ações de graça, danças e alegria, Deus convém louvar-te, ó Senhor. Deus convém louvar-te, ó Senhor. Deus convém louvar-te, ó Senhor. Amém, glória a Deus. Ele errou o áudio. Ele errou o áudio. Foi não, foi sem querer. Com certeza. Amém. Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Graça e paz, minha pastora! Pode entrar, Arthur. Amém. Amém. Nós temos aqui um cofrinho, né? O Senhor abençoou mais uma família, né? Que pôde nos ajudar a cooperar com a casa de Deus, com as suas economias. Amém? Estenda os suas mãos para cá, que nós vamos estar orando, para que Deus abençoe cada vez mais. Poderoso Deus, neste momento, Senhor, te agradecemos, Senhor, por mais uma família, Senhor, aqui representada, poder cooperar com a tua casa, Pai. Que nunca falte em sua despensa nenhuma moeda dessas que foram postas aqui para a tua casa. É em nome de Jesus que nós te pedimos que o Senhor abençoe cada vez mais as suas vidas, Pai, para que eles possam cada vez mais cooperar contigo, Deus. É em nome de Jesus que nós te agradecemos, Senhor. Amém. Amém? Vamos passar para o nosso momento da oferta. Um momento muito importante, né? Não pelo dinheiro, mas e sim pela fidelidade dos irmãos.
Não é pelo ato de você dar, é pelo ato da sua fidelidade. Porque nós aqui não estipulamos quanto. Não é estipulado quanto, é de acordo com o seu coração, com a sua vontade. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Marcos. Marcos 12, do 42 ao 44. Eu vou pedir a irmã Silene para ler, porque eu cada vez enxergo menos à noite. Com este óculos, lógico, eu enxergo muito bem, mas o óculos está me prejudicando, amém? Ou me beneficiando, não sei, de repente, se tirar aqui eu leio tudo. Amém? Pode ler. Marcos 12, do 42 ao 44. Diz assim: então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Amém? Pode sentar-se. Né? Após essa leitura aqui, ela é tão explícita que não havia nem necessidade de nós explicarmos, né? Mas o que quer dizer é o seguinte: quanto menos você tem que você dá com o seu coração, Deus vê aquilo que você deu. Não é porque você tenha pouco que Deus vai discriminar pobre para um lado, rico para o outro. Não, Ele vê de acordo com o seu coração. Porque muitas vezes você pode ter muito, doar muito e não dar no seu coração. Muitas vezes você quer dar porque você quer mostrar que você tem mais do que o outro. E aquele outro, bem mais necessitado, ele doa de repente tudo que ele tem. Nem sempre é assim, né? Nem sempre o fato de você dar pouco é porque você tem pouco e é o seu coração. Muitos dão pouco mesmo porque o coração já não deixa dar mais do que aquilo, né? Muitas vezes ele pode muito bem dar mais do que as 2 moedinhas. Não é só porque ele tem necessidade de dar as moedinhas, é porque ele quer mostrar, ele não quer se dispor dos bens dele. Quantos de nós não nos dispusemos dos nossos bens, não nos desapegamos, né? Mas o que na realidade eu digo é o seguinte: quanto mais você desapega, mais ele te dá. Quanto mais você vê o lado financeiro, mais ele te dá. Quanto mais você prende, mais ele deixa de te dar. Porque quando ele sente, ele percebe que Deus torna todos os nossos corações e ele sabe exatamente qual é a nossa necessidade. Se realmente nós podemos dar 2 moedinhas, dar 1.000, dar 100 mil, seja o que for. Não importa você dar de acordo com o que o outro vê que você deu, porque ele está vendo. Então ele dá de acordo com o seu coração. Ele te beneficia, ele te abençoa de acordo com o seu coração. E nesse momento nós sabemos, Deus sabe qual é o nosso coração. Então vamos nos dispor com os nossos dízimos, nossas ofertas, porque vocês sabem a necessidade da casa de Deus. Deus sabe, mas Ele não vai descer dos céus para nos abençoar. Ele colocou nós aqui para que nós nos abençoemos. Nós, né, devemos abençoar a casa de Deus de acordo com a necessidade, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu bem-querer, de conforme você se sente bem na casa de Deus e de como você se sente que a casa de Deus necessita, né? No momento do louvor, você tem a oportunidade de dispor daquilo que Deus tocou em seu coração para abençoar a casa dele, amém? Oremos. Poderoso Deus, neste momento estamos aqui para te agradecer, Pai, porque nós sabemos que Tu és o Deus que provê tudo em nossas vidas. Tu és o Deus do ouro e da prata. E com certeza Tu nos deste também tudo aquilo de que nós necessitamos. E que nós possamos, Senhor, dispor também daquilo que a Tua casa necessita. E é em nome de Jesus que nós te agradecemos, Senhor. Amém. Amém, igreja? Amém. Nós agora vamos ouvir Deus falar, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus através da pregação. Quantas vezes você tem saído de casa e pedido uma resposta de Deus? Eu creio que Deus vai te dar a resposta hoje. Para as tuas indagações, naquilo que você tem se perturbado sem ter resposta.
E Deus para falar contigo mais amém? Vamos. Deixa eu pedir. É você mesmo. E olha para o pregador. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor. Obrigado por mais um dia, Pai, pela casa, Pai, na tua presença, Senhor. Entregamos agora a vida em tuas mãos, Senhor. Use-o como canal, Pai, para poder estar falando, Senhor, conosco, Deus. E que venhamos, Pai, a tua palavra, Deus. E venhamos a praticá-la com cada uma de nossas vidas. É o que oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças e paz. Graças e paz. Eu gostaria de falar que a mensagem iria ser uma, porém, estava difícil. Porém, a mensagem será 1h30, porque eu troquei uma ideia com o pastor no meio da semana e ele me lembrou uma coisa, algo que já estava planejado pela igreja, e como eu agradeço a Deus pelo dom que Ele me deu de linkar, de juntar alguns conceitos presentes em determinados pontos da Bíblia. Deus me permite sempre buscar formas de juntar palavras contidas em diferentes locais da Bíblia. Então, com aquilo que o pastor veio a me falar, houve um acréscimo em algo que eu já iria dizer. Amém? Então, com isto, gostaria que os irmãos abrissem as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 28. Capítulo 28. Apenas, Gênesis 28, apenas o versículo 11. Diz assim: chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, pôs em sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihyo v'divarou. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, pois tudo veio a existir por meio de tua palavra. Amém. Podeis assentar? Bom, primeiramente devemos contextualizar, devemos trazer um contexto histórico aquilo que está escrito no capítulo 28 de Gênesis.
Acho que caiu uma. Jacó estava fugindo de seu irmão Esaú, e no momento que ele fugiu, ele chegou num lugar. Neste lugar, ele apenas tinha um deserto, tinha uma pedra, e ele utilizou aquela pedra como travesseiro. Um pouquinho? Agora está certo. Ele estava com sono, ele queria descansar, e naquele momento ele deitou-se ali, e ele apenas muito sonolento utilizou a pedra como travesseiro, porque ele queria descansar. Jacó já estava extremamente cansado, porque o sol já tinha se posto, e neste momento ele deitou-se ali e caiu, relaxou em um sono profundo e adormeceu. A partir desse momento ele teve um sonho. Neste sonho ele viu uma escada, algo que parecia levar da terra ao céu e do céu à terra. Ali passavam, indo e voltando, vários anjos, vários seres celestiais, e parou ao lado dele algo semelhante ao Senhor, ao Deus do avô dele, Abraão. Nesta hora, o texto é um pouco longo, porém, resumidamente, nesta hora da passagem, o Senhor ratifica, não retifica. Existe uma diferença. Retificar é corrigir, ratificar é confirmar algo que foi dito. Então, Deus confirma, Ele ratifica a promessa que Ele fez aos pais, aos antepassados de Jacó. Ele ratifica que a sua descendência seria numerosa. Ele ratifica que através de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. E ele ratifica toda a promessa. Porém, eu gostaria de chamar a atenção para o que acontece antes do sonho começar. Vamos voltar a fita um pouco. Antes deste sonho que eu acabei de explicar, antes dele começar, o que acontece? Jacó deita-se, encosta-se, descansa em uma pedra. Todos nós sabemos que uma pedra é um objeto bastante desconfortável para alguém descansar. Você chega na sua casa à noite, procura a sua cama, você já se alimentou, já tomou banho, vai procurar a sua cama, você vai deitar no travesseiro, em algo fofo, em algo confortável, para que você descanse. Normalmente, quando você deita no seu travesseiro ou na sua cama, aquele seu travesseiro fica com
o formato da sua cabeça. A sua cabeça repousa no travesseiro e isto faz com que ele tenha a forma da cabeça que se deitou sobre ele. Ao contrário do que vemos nesta história. Quando você, imagine-se no lugar dele, de Jacó. Se você está em algum lugar e você deita-se, você se deita sobre uma pedra, a sua cabeça tende a se deformar por causa da dureza daquele objeto, por causa da pedra. A pedra tem potencial de deformar a sua cabeça. Em contrapartida, a sua cabeça tem potencial muito maior de deformar um travesseiro. Quando Jacó se deitou, ele se predispôs a deformar tudo aquilo que ele tinha. Ele se predispôs a dissolver tudo aquilo que ele tinha, a desconstruir tudo aquilo que ele conhecia, para que a pedra presente naquele lugar construísse um sonho novo para ele e para a sua descendência. É algo muito importante que notamos aqui. Esse homem precisou estar predeterminado a deitar-se sobre aquele objeto, que não era apenas um objeto, mas eu vou mostrar aqui que a pedra tem significados distintos, porque não é um só. Nós podemos ler essa passagem várias vezes e teremos significados diferentes, teremos revelações diferentes. Porém, algumas delas direi aqui agora. A pedra poderia significar um memorial. A pedra poderia significar um altar. E ela também era testemunha dos acontecimentos. Ela, primeiramente, foi transformada em um altar de maneira até literal, podemos dizer assim, porque Jacó, depois daquele acontecimento, depois de despertar daquele sono, ele ungiu aquela pedra e a transformou em um altar. Repare que ele tinha acabado de descansar em cima de uma pedra. Quando aquela pedra passou a ser ungida com óleo, porque Jacó transformou aquela pedra no altar, então podemos dizer que Jacó descansou em cima de um altar. Aleluia, amém. Então, tudo começou na vida de Jacó, todo aquele sonho começou na vida de Jacó, quando ele se sentiu descansado, se sentiu tranquilo, se sentiu leve, repousou, ficou em paz em cima do altar. Quando você está em paz em cima do altar e você descansa, você fica descansado sobre ele, aí Deus mostra o sonho que ele tem para você. Aí vamos para um outro significado desta pedra / altar. Seria também
um memorial. Pois toda vez que se acontecia algo maravilhoso, algo miraculoso na vida de alguém, ou de um povo, ou de um grupo de pessoas, normalmente era montado um memorial em referência àquilo que aconteceu. Eu estava conversando com o pastor sobre a sequência de pregações e os temas, e nós deveríamos falar sobre pedras. E existem várias passagens onde pedras foram erguidas com relação a memoriais, com intenção de fazer memoriais. Alguns exemplos foram do Rio Jordão. E isto nos leva para o outro significado destas pedras. Seriam testemunhas. Quem passasse por aquele lugar, não importa quanto tempo depois, poderia ser um dia depois, poderia ser 1000 anos depois, poderiam ser 2000 anos depois, veriam ali as pedras que serviram de testemunhas para o acontecimento de um milagre. Aquelas pedras serviram de testemunha para o acontecimento de um milagre, para o cumprimento de uma promessa. A maior promessa que existia naquele momento, até o que se conhecia naquele momento, a maior promessa era sobre a vida de Jacó com relação à multiplicação de sua descendência por meio de seus pais. Abraão guardou o concerto, Isaac guardou o concerto, Jacó foi pedido a ele que também guardasse o concerto. Falando em concerto, vamos nos lembrar do local onde ocorre o primeiro concerto. Está, não precisam abrir, está lá em Êxodo 15. O primeiro lugar onde Moisés é usado por Deus para apresentar o concerto, a aliança, é o local chamado Mara. Ali Moisés estava com o povo em aproximadamente 3 dias de caminhada, e a partir deste momento o povo começa a sentir sede, começa a pedir por água, começa a reclamar com Moisés, como era de costume o povo reclamar. Naquele momento eles chegam em um lugar, mas as águas, eles encontram uma fonte, vão provar daquela água, porém as águas estão amargas, estão impróprias para consumo. Neste momento, Deus se comunica com Moisés e mostra a ele um arbusto. Ele tira um pedaço desse arbusto, lança naquela fonte, naquela água, e a partir daquele momento a água se torna própria para consumo, se torna uma água potável. Ali diz no capítulo 15, leia o capítulo 15 de Êxodo, fica de lição de casa. Chega em casa, leia o que acontece no capítulo 15 de Êxodo. Ali é onde Moisés apresenta para o povo o concerto, onde ele apresenta para o povo a aliança. E por que o significado
daquele lugar era Mara. Mara significava amargas. Haviam águas amargas naquele lugar. Até o momento em que, do momento em que Deus fez o concerto com Abraão, Isaac e Jacó, até o momento que esse concerto se cumpre, essa promessa de que seria a descendência dele, seria um povo numeroso, o povo precisou passar por momentos amargos. O povo precisou passar por anos e anos de situações amargas. Do momento em que Deus fala com Jacó até o momento da libertação e da chegada do povo no deserto, muitas águas rolaram, podemos utilizar esta expressão. E estas águas foram amargas para o povo de Israel. Na sua vida também acontece a mesma coisa. Do momento em que Deus mostra o sonho para você, no momento em que ele aparece em sonho para você, até o momento em que a promessa, o concerto acontecem, vão existir muitas águas amargas. Desde o momento em que você tomou a decisão de descansar em cima do altar, até o momento que Deus chega e fala: não, agora eu vou transformar estas águas que ele está vivendo, amargas, em água potável. Do momento zero até este momento que isto acontece, é necessário que muitas águas amargas passem. E durante a trajetória da sua vida, durante a trajetória entre a promessa e o acontecimento dela, vão existir testemunhos. Vão haver testemunhas e testemunhos. E o que eu acabei de falar é que as pedras representam testemunhas. Elas são testemunhas. Existem sempre pedras no meio do caminho. No ano passado eu fiz uma pregação sobre pedras que estavam no meio do caminho. Não fiz, dona Vilma? E a dona Vilma deve lembrar que eu inclusive utilizei um poema como ilustração. Foi de Carlos Drummond de Andrade, onde ele falava que havia uma pedra no meio do caminho. Estas pedras são e serão sempre testemunhos na vida das pessoas e nos acontecimentos que é certo. Porém, a mensagem central de hoje é apenas para você fazer o que Jacó fez, para que todo este conjunto de reações em cadeia proporcionem o acontecimento da tua promessa, proporcionem a entrega da tua promessa. E
o que ele fez, onde tudo começou, foi ele descansar sobre a pedra. Descansar sobre a pedra que ele transformou em altar. Este altar ficava em um lugar chamado Betel. O altar fica no lugar chamado Betel. Quando Jacó acordou, ele falou: realmente este lugar é casa de Deus. O significado do nome daquele lugar é casa de Deus. As promessas, não só aquelas que aconteceram para o povo de Israel, mas aquelas que acontecem para você também, que cumprem tudo aquilo que o povo de Israel cumpriu, só vão se cumprir na sua vida se você conseguir ficar descansado em cima do altar que fica na casa de Deus. Aquela pedra que estava em Betel serviu de descanso para que, em meio a um conjunto de períodos amargos em toda a vida do povo de Israel, aquilo ali servisse de descanso para um homem que daria origem a toda aquela descendência de promessas lá no futuro. Qual futuro? 430 anos? Esse foi o tempo que demorou a escravidão. Mas e na sua vida? Quanto tempo está durando as águas amargas? Quanto tempo está durando o período amargo? Aí, não sabemos, mas nós sabemos o que precisamos fazer para que todas as promessas se cumpram e para que as águas lá no final desses anos deixem de ser amargas. Você descansar em cima da pedra, que é o altar, mas esta pedra também pode ser a nossa rocha, que é Jesus Cristo. Amém? Você só vai conseguir chegar no fim da promessa se você descansar nele, que ele é o seu altar. Descanse na pedra. Amém? Amém. Igreja. Eu acho que muitas pessoas que tinham resposta de Deus tiveram hoje. Deus mostrou que ele, na nossa vida, ele é luz. O irmão que está pregando aqui, aquele lugar o nome de Betel, casa de Deus, mas antes chamava luz. E na realidade, Deus é a luz da nossa vida. Ele é o nosso entendimento. E é Ele que nos dá condições de seguir aquilo que Ele tem. Amém? Vamos orar, pastor. Santíssimo Deus, neste momento, Senhor, te agradecemos pela mensagem vinda para os nossos corações e te pedimos, Senhor, que nós possamos descansar nessa pedra na qual o Senhor pertence, o Senhor nos enviou. Amém. E que nos mostrou que nós devemos descansar. Em nome de Jesus, dá-nos uma semana abençoada na tua santa presença. Dá-nos tudo aquilo que nós necessitamos saber, Senhor, de ti, para que nós vivamos no grande dia em tua santa presença, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada família aqui presente, nos dê uma semana de paz e felicidade
naquilo que Tu queres para a nossa vida, Pai. Que nós possamos concretizar nossos anseios, nossos sonhos, esta semana na qual nós idealizamos, Pai. Para nós, dentro da nossa visão, que nós possamos viver bem. É em nome de Jesus que nós agradecemos, Senhor. Amém. Que o amor de Deus Pai e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Divino Espírito Santo estejam com a Igreja Batista Donai e todo o povo de Deus espalhado pelos 4 cantos da terra, não só hoje, mas para sempre. A Igreja Vitoriosa diz: Amém. Que Deus te abençoe. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihyo v'devarou. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, pois tudo veio a existir por tua palavra. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus sobre ti levante o rosto. Que Deus sobre ti levante o rosto. E te dê paz. E te dê paz. E te dê paz. Que Deus sobre ti levante o rosto. E te guarde. Para sempre guarde. Sempre guarde. Que Deus te guarde. Deus te guarde. Guarde até o fim. Guarde até o fim. Amém, Senhor. Profetizo uma semana abençoada e de vitória para todos nós, em nome de Jesus. Amém.